Graça e paz, amado de Deus, Shalom Adonai, 26 de abril do ano 2020, Deus nos proporcionando nesse domingo mais uma grande oportunidade de crescermos e buscarmos a estatura de varão perfeito. Vinde, univos ao Senhor numa aliança eterna que nunca será esquecida. Jeremias 50, verso 5. E nós vamos crescer e aprender com mais uma escola bíblica dominical. Possivelmente você ser atento a todos os estudos, a todos os domingos sequenciais. A pessoa que vos fala tem procurado em Deus explorar, extrair, tirar o melhor daquilo que é possível, das questões, dos aprofundamentos espirituais, para transmitir, para revelar para você. Não me torno nem mais nem menos, mas me encontro como um instrumento, um recurso de Deus nas mãos dele para ministrar sobre sua vida. Você deve estar olhando esta mesa. À minha esquerda está o candelabro, o menorá. À minha direita está a arca da aliança. Bem aqui no centro, no meio, está o óleo da unção. O que isso tem a ver com as ministrações que nós temos conduzindo este mover de Deus? E eu tenho certeza que estas figuras, estas peças, este exemplo de monstruário vai revelar para nós o que é o comprimento, a largura, a altura, a profundidade espiritual. Já por alguns domingos nós estamos nessa orientação, domingo após domingo, procurando apresentar o melhor para você. O que nos leva a crer que o salmista no Salmo 119, verso 18 diz: desvendo meus olhos para que os veja as maravilhas da tua lei. Nossos olhos precisam ser desvendados para a gente seguir passo a passo, no compasso de Deus, essa travessia da nossa jornada, a jornada da nossa vida. Cada um de nós temos um curso, um trajeto a percorrer, e dependendo da estatura que eu tiver, possuir e procurar tê-la dentro da performance espiritual de filhinhos, pequenos meninos, a jovens, a pais, a adultos, anciãos. E todos esses termos que nós temos levado a você acreditar, confiar e absorver, se nutrir do conhecimento de Deus, nos aponta para nível de comprometimento, revela grau de espiritualidade. Na semana passada nós procuramos colocar as etapas ou os espaçamentos dos átrios, do santo lugar e do santíssimo lugar, ou lugar dos santos, onde as 7 peças, os 7 ornamentos, ornatos do tabernáculo, expressava para nós uma configuração de um tamanho, de uma dimensão, dando a entender que aquele tabernáculo, quando se movia no deserto, era o seu povo com a presença de Deus. O povo de Deus tinha a orientação dos altos céus para se movimentar através das sinalizações divinas, enfim, conduzir o tabernáculo, o povo, sobre uma cadência espiritual, e apontava a presença de Deus, que era o tabernáculo. Também identifica a presença de Jesus numa tipologia do Velho Testamento para o Novo Testamento, e nós vamos ver isso na terceira parte dessa ministração da Escola Bíblica Dominical, quando nós destacamos Salmo 119, verso 18, desvendo os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. É no sentido de levar você, amado de Deus, a ter uma visão espiritual. É mais do que uma percepção, é mais do que uma intuição. Está no campo, evidentemente, da revelação. Para que você experimente as revelações de Deus, é necessário que você consiga entender que as figuras que nós temos usado, e batendo muito bem nesses termos, ou nessa nomenclatura, N1, N2, N3, o nível dos artelhos, o nível do joelho, o nível da cintura, por uma profundidade, águas que não se podiam nadar, homem natural, homem sobrenatural,
homem espiritual, cidadão celestial. Uma estatura de varão perfeito é o que Deus quer que a gente venhamos a obter, a alcançar, a chegar. E procuramos separar essas figuras que estão aqui. Eu queria compartilhar com você, porque elas apontam, dão significados para os estágios da nossa vida, para o tamanho que nós queremos alcançar na vida. O porquê disso? Porque o que mais a gente tem falado, comunicado à igreja, a você estudante da escola dominical, você homem de Deus, mulher de Deus, ministro do Senhor, através dessa pessoa que vos fala, é procurar se achegar, se aproximar, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Osés é bem claro nesse aspecto, e quando eu digo em buscar o Senhor e conhecê-lo, é ter diante de você a revelação do tamanho de Deus na sua vida. A escola dominical é a maior escola do mundo, é onde a gente aprende o aspecto moral, intelectual, mental, emocional, psicológico e espiritual. É a única escola, a universidade divina na terra que dá essa condição, essa elasticidade. E a razão de a gente usar essas figuras é exatamente para ampliar a sua visão, para que você obtenha, alcance um conhecimento, e através das exemplificações das figuras, nós vamos conseguir ter uma maior compreensão, um esclarecimento do que significa o uso ou a utilização dessas peças. E eu tenho para mim, em Deus, que à medida que a gente for se familiarizando com esses ornatos, a gente vai compreender o emprego, a aplicação no crescimento da nossa vida, nessa jornada, nessa travessia. É preciso a gente atravessar, não ficar parado, encarar realmente os desafios, a fim de garantir um crescimento. E a quarta estação é Mara. Quer ver essas águas serem transformadas de amargas em doces? É preciso ter uma estatura espiritual. E portanto, quando se fala em estatura, nós estamos falando de dimensão e tamanho. E para compreender, como a gente tem falado, e nós colocamos sobre o calço, o embasamento, o fundamento, que se chama a regência tríade, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, conforme 1 João capítulo 5, versos 7 e 8, que fala 3 coisas testificam nos céus e 3 coisas testificam na terra. Para você ter uma ideia, quando também nós destacamos a figura de Davi, no domingo passado, a ideia é que você compreendesse qual era a estatura desse que derrubou o gigante Golias. Ele derrubou um gigante porque ele tinha uma estatura de varão perfeito. Para você, na sua travessia, derrubar os gigantes que vão surgir, e todos os desafios que vão surgir, será para que você venha a ser testado, provado, examinado, e dar o seu melhor, não ser um covarde, porque o covarde não é do reino dos céus. Então Deus, nestas manhãs de domingo, na escola dominical, como toda administração, tem procurado passar para mim, e eu tenho certeza que se você estivesse no meu lugar, daria o seu melhor, e é o que estou procurando, dar o meu melhor. A minha recompensa, não estou com a expectativa dos homens, mas eu confio que Deus, segundo a sua boa vontade, Ele, no seu tempo, nos abençoará no tempo oportuno, conforme os Salmos 1. Quando a gente vê João 6,63, as palavras que vos tenho dito, disse Jesus, são espírito e vida. Então todas as palavras, o verbo de Deus, é a estatura, é o tamanho da revelação da palavra. E nós sabemos que a Bíblia tem um livro chamado Revelação, o Apocalipse, e tem muitas figuras. Então nós vamos nos utilizar das figuras assim, que você puder perceber, se antenar, colocar-se na frequência da escola dominical e ver que o nível de comprometimento revela o grau de espiritualidade. Eu quero, nesse tempo, nessa primeira parte, o porquê separei essas 3 figuras. Eu queria dizer para você que a narrativa
da construção do tabernáculo, que apontam para a estatura do tamanho da presença de Deus na terra e o tamanho da presença de Deus, essa dimensão espiritual celestial, para levar você a ser um cidadão celestial, você tem que ter um tamanho. E aqui, amado de Deus, nós temos à minha esquerda, ao pegar nesse candelabro, nesse castiçal, nesse candeeiro, nessa iluminária, nessa menorá, o que isso representa? Esse ornato, essa peça, ficava no primeiro véu. E esse candelabro, ele tem, aqui a gente pode contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu tenho certeza que essa numeração é tão prática, mas o que significa? É que no meio tem a haste maior, são 7 pontas que iluminam, que traz a luz. Esse pedestal principal significa a presença de Jesus, que sustenta 3:3, o homem foi feito no 6º dia. 7 é o número perfeito, é o número completo, onde há a maior clareza, a maior revelação, a iluminação. Na trajetória, na jornada da sua vida, de todos nós, se a gente quer caminhar, enxergar e identificar para onde nós estamos chegando, você vai ter que ter uma estatura luminária, tem que ter luz na sua vida. E a sua vida na caminhada tem que ser sustentada pela haste principal, que é Jesus. Ele é o centro, ele é o meio que sustenta o homem. Esse ornato, narrado, se encontra desde o capítulo 25 ao capítulo 30 de Êxodo, fala que ele tem de altura 1,65 e de largura 100 centímetros, 1 metro. Dimensão. Eu quero dizer para você que todos nós, quando temos que preencher alguns requisitos, por exemplo, alguns concursos, nós temos que alcançar uma determinada colocação, uma nota. Essa nota que nós vamos obter mediante o exame, o teste que somos, enfim, envolvidos para apresentar os nossos conhecimentos, tem que ter uma qualificação, e a qualificação vem por dimensão, por número, nota. Se você não alcançar a nota, não obter aquela nota que faz parte de um dos requisitos para ser aprovado, você não passa. Então, tudo na relação da nossa jornada da vida tem que ter o aferimento, a dimensão ideal, perfeita, para ser admitido, aceito. Assim também é no concurso militar, você tem que correr tantos metros, você tem que nadar tanto, você tem que fazer tantos exercícios como flexões, como barras. Todos esses indícios de comprometimento para ser um aprovado envolve números, dimensões. Tu achas que no mundo espiritual, conforme a narrativa do livro de Hebreus, versos 24, 25, em que diz que as figuras que estão no tempo, me permita, numa dimensão de expansão eterna, vieram à terra e eram com medidas. Então o candelabro tem uma medida, a iluminação sua tem uma medida. Você precisa ser aferido por Jesus. Jesus é o padrão, é a estatura de varão perfeito, é a luz, é o tamanho ideal para você ser levado por Ele, como é sustentado o homem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assim deve ser a sua vida luminária, reluzente, sustentada pelo principal, que é Jesus. Visto isso, nós podemos ver também a arca da aliança, que está aqui em minhas mãos, ou o próximo de, e eu escolhi esses 2 elementos, esses 2 ornatos, para dar que fica, dar a identificação que fica no primeiro véu, e esse é o último ornato, é a arca que fica no segundo véu. Ela tem, amados de Deus, na sua largura 1,25, na sua altura e na sua extensão de profundidade 75 centímetros. Tudo tem medida, e a gente vai ver que ela foi feita de madeira de acácia revestida purinha de ouro.
E também o candelabro, a menorá, ela foi feita de uma só peça de ouro, o metal mais precioso. Se você quer buscar a profundidade de Deus, a sua vida tem que ser de ouro, preciosidade. O ouro, ele resiste ao tempo, à chuva, às intempéries da vida. Assim, na sua jornada vai ter calor, vai ter frio, vai ter as 4 estações. As temperaturas vão aumentar, as temperaturas vão diminuir, mas você vai permanecer firme, porque você é como ouro precioso para Deus. É uma oferta de ouro. Visto isso, nós podemos ver também agora esse elemento que está na minha mão, que é o do meio, que está aqui no meio. Era o óleo da unção. Esse óleo da unção também tinha que obedecer à sua composição, o seu padrão. Tudo na vida tem um padrão. Se você quer se aproximar de algo, quer ter uma identificação, você vai definir um padrão. Exemplo típico é no nosso comportamento no nível emocional sentimental. Eu quero uma pessoa que seja assim, assada. A gente vai dar dimensões. Não estou falando de gordinha, magrinha, alta, lourinha, olhos claros, verde. Não, eu estou falando de características. Característica tem que ter aferição que compreende o tamanho, ou seja, os requisitos, fatores que definem a sua aproximação. E se aproximar de Deus tem que ter tamanho. E a arca significa a presença do Senhor. Está lá no segundo véu, é lá no último, lá no fundo. Lá no fundo está a glória, a presença de Deus. Na escola dominical você está aprendendo isso. E para também ungir, consagrar todas as ornatos, todas as peças que definem um tamanho, uma característica de aproximação, de estatura de varão perfeito, para passar, atravessar o mar e chegar em Mara. Você tem que ter tamanho, meu irmão. Você tem que ser um gigante espiritual, mas tem que ter uma vida consagrada, tem que ter uma vida com óleo. E esse óleo era composto de 5, e nós estamos na campanha dos 5. Meu amado, não decepcione Deus, não decepcione sua igreja, não frustre os planos pastorais para o crescimento da igreja nesses dias de desafios. O óleo era composto de 5 elementos: o cálamo, a canela, a mirra, a cássia e o azeite. 5 coisas eram colocadas nesse composto do óleo. 5 são os 5 sentidos. Que os seus olhos, que os seus ouvidos, que suas narinas, que sua boca, que suas mãos, todo o seu ser, sejam agora tomados por um tamanho espiritual de varão perfeito. Para quê? Tenha comprometimento com Deus, com a obra de Deus, com o serviço, com a igreja, com o ministério, com a sua vida, com os outros, com a sua vocação, com a sua chamada. E aí vai revelar e mostrar o grau de espiritualidade. Eu tenho certeza que Deus está aqui. Luminária sustentada por Deus, arca a presença do Senhor com a sua glória, óleo que consagra e santifica, e em toda jornada a palavra viva de Deus. Está escrito e bem claro: quem crê em mim, rio de águas vivas brotarão do seu interior. Deus muito te abençoe. Vamos daqui a pouquinho para a segunda parte. Shalom Adonai. Sempre com Deus, de volta online, juntinho de você. Na escola dominical, nosso interesse é levar você ao conhecimento de profundidades bíblicas. Certamente que em cada experiência que você tem na vida, eu quero especificar, no caso, quando você sai do nível fundamental, é uma exigência. Vai para o nível técnico, é outra exigência. Vai para o nível de graduação, é outra exigência. Pós, doutorado, e assim já destacamos esses exemplos de crescimento intelectual, escolar, vocacional. Quero destacar também algumas coisas que acontecem na jornada da nossa vida, já que a gente está aprendendo sobre a travessia, como atravessar com a estatura. A travessia ou a jornada representa o movimento, o espaço que nós devemos, enfim, nos deslocarmos a fim de alcançar o nosso objetivo. Os nossos objetivos ou os alvos, as metas da nossa vida, vai exigir de nós esforços e empenhos. É o que mais a gente tem
insistentemente falado, para que você compreenda que para que você possa passar no transcurso da vida, você tem que ter tamanho. E nessa vida, nós como filho de Deus, nós não podemos ser nanicos espirituais. Nós precisamos crescer na estatura de varão perfeito. E o padrão é a receita, é a fórmula dada por Deus, que baseia-se na trindade, na tríade. E nós demos vários exemplos, inclusive destacamos a vida de Davi, que daqui a pouco nós iremos entrar em outra dimensão sobre especificações. E falando, meu amado de Deus, sobre especificações, e ao você notar que eu deixei a arca, tiramos o candelabro, porque a arca é a última peça, é a sexta peça no passo a passo dos átrios para o primeiro e segundo véu. Lá no fundo do tabernáculo, da tenda, estava a arca. Deus está aqui, Deus está na sua casa. Sabe, amado estudante, aluno da escola dominical, se você vai arranjar um emprego, quero dar assim exemplos bem claros, típicos, práticos. Se você vai arranjar um emprego, nesse emprego, dependendo do cargo, da função, vai exigir de você certas características: idade, formação escolar, tempo. Tudo isso é aferimento, isso é medições, medidas da sua trajetória de vida. E você vai ser admitido ou aprovado diante de você ter as especificações e atender ao critério para a sua admissibilidade. A vida com Deus tem o seu padrão de admitido. Quer ser aceito por Deus? Deus aceita o homem da maneira que ele se encontra, mas à medida que Deus nos acolhe, a gente vai querer copiar, imitá-lo, vai querer ter Ele sempre ao nosso lado. E ao andar ao lado de Deus, é ser treinado por Ele, pelo Espírito Santo, pela palavra, por Jesus nosso Senhor, e ter Ele sempre, todos os dias, nosso Pai, dando o fôlego da vida. A arca da aliança, ela ficava bem no centro, lá no fundo, no segundo véu, representando a presença, a glória de Deus, ou seja, o tamanho da tenda, o tamanho do tabernáculo, findava com a arca, é o fim. E nós temos uma medida, por exemplo, na Bíblia, ele é o alfa e o ômega, a primeira letra do hebraico, aliás, do grego, que me permita corrigir, porque a primeira letra do hebraico é o alf, já é o alfa no grego, e no grego a última letra é o ômega. A arca representa o ômega, o fim. E quando a gente estuda o livro de Eclesiastes, a gente vai encontrar que o nosso Salomão, ele vai dizer que melhor é o final das coisas que o seu início. Ou seja, quem é que não quer atravessar e saltar de alegria, como Miriam fez com suas companheiras dançarinas, ministras de dança, ministras do mover de Deus? Elas se alegraram porque a travessia, o final, tem dança, tem alegria, tem salto. O final, quando você passa num concurso público, quando você atinge a meta, quando você alcança a admissibilidade do emprego, é o final, é a alegria. Eu consegui, vem a alegria, vem um júbilo e a felicidade, assim como foi Miriam e as dançarinas do Senhor. Quer dançar, quer se alegrar, quer jubilar, quer saltar, quer pular, quer viver a felicidade, a satisfação do contentamento, chegue na arca. Para isso, tem que ter estatura, tem que ter tamanho. Lembro-me que dos concursos públicos que eu já fiz, em algumas vezes fiquei frustrado, eu consegui ser chamado, passei na nota exigida, mas, como se diz, o nível estava lá em cima. Como hoje também nós encontramos a chamada, a nota de corte. Olha, o nível é lá para cima, principalmente o curso de medicina, a nota é lá em cima, então você pode até estudar muito, não estou dizendo desestimular você, não, eu quero dizer que se você quer ter uma estatura, um tamanho, de uma admissão, de ser aprovado, diante do exame que você realiza, você tem que ter um padrão exigido por eles,
tem que se enquadrar. Assim mesmo, no relacionamento com Deus, você tem um enquadramento, você tem uma dimensão para conseguir a travessia, ou seja, para você passar no concurso público, que é a travessia, para você entrar naquela empresa, para você galgar uma posição, você tem que ter uma travessia. Nessa travessia, meu amado, você tem que ser alto, tem que ser grande, tem que ter estatura de varão perfeito. Jesus é a medida certa para você. Mas eu quero dizer uma coisa, e eu quero trazer mais ainda, esgotando essa profundidade que nunca tem fim. A arca é o fim na tenda, mas ela aponta para a glória de Deus, que é infinda, é intensa, é imensa, é eterna. Se você passar na travessia dessa vida, mas o que tem isso a ver com minha vida? O seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, a relação com o patrão, com o professor, com os colegas na igreja, tudo vai ter uma condição criteriosa. Exemplo, chegar no horário. Exemplo, cumprir as funções. Exemplo, estar sempre próximo para poder manter e sustentar uma relação de confiança. Tudo na vida tem dimensão, tem tamanho, tem padrão. O bolo, se você não fizer na receita, vai queimar, vai estufar, não vai servir. Alguns momentos, de algumas vezes, o bolo fica solado. Eu gosto de bolo solado, mas dependendo do bolo, mas foge do padrão, a temperatura não foi ideal. Então, não quer estar dentro do padrão? Siga a dimensão espiritual, a estatura de varão perfeito, Efésios 4,13, buscando, se aperfeiçoando. Então o que a gente está insistindo para falar, para ministrar, é dentro desse contexto, esse conteúdo bíblico poderoso. Se eu quero na jornada da minha vida passar, atravessar e galgar uma posição, eu vou ser medido, eu vou ser avaliado por um tamanho. Eu já vi muitas pessoas serem frustradas, decepcionadas, porque deram de tudo, mas não conseguiu atingir. Lembro-me, com todo respeito, as demais experiências dos amados, a nossa Samila, minha filha, que hoje é uma militar, está na marinha. Eu lembro que ela quis fazer esse concurso, eu incentivei, estimulei, ela estudou, ela deixou de fazer isto, aquilo, uma série de coisas, porque ela queria alcançar o tamanho exigido pelo concurso. Mas tinha uma questão também, não bastava só passar no primeiro critério de conhecimentos intelectuais, nas especificações das disciplinas da matéria, ela tinha que passar pelo exame médico, psicológico, exame físico. E eu lembro-me que eu incentivando ela, e quando ela passou, agora vamos para o teste físico, ela tinha que nadar, ela já sabia nadar, porque nós colocamos ela, alguns anos na sua infância, adolescência, para aprender a natação, mas também, ela tinha uma grande dificuldade, era correr, e havia uma exigência, um dos critérios, um dos tamanhos, dentro do padrão, para ser aceita, admitida, e ocupar a vida militar, ela precisava correr, e durante um tempo, ela precisava demonstrar sua capacidade, o tamanho, tem que ter uma medida, e nós levamos ela lá para Nova Iguaçu, lá perto do Sesc, tinha um campo, e eu ficava e ela se cansava, não, você pode, eu ficava cronometrando, você pode, e de repente ela foi rompendo barreiras, e eu estou profetizando aqui nesta manhã na escola dominical para você, jovem, adolescente, senhor, senhora, não importa a idade, existe um tamanho, uma medida de alcançar, uma medida alcançável, um tamanho, e eu exigi dela para ela dar o melhor, e ela foi rompendo, e você pode, ela queria desistir, mas eu quero dizer, você não desista, você pode, o técnico que é Jesus, o Espírito Santo, a palavra está agora dizendo para você, que você não pode desistir, na escola dominical você não pode desistir de vir para a escola dominical. Quantas pessoas abandonam a escola dominical pensando no culto congregacional, mas domingo de manhã, meu irmão, é um maná, é um cardápio, como estou oferecendo esse menu, esse cardápio. Hoje, a minha filha está lá na marinha, porque ela atendeu o padrão, ela compreendeu os requisitos, e nessa orientação que nós estamos te dando, eu quero ler o livro de Hebreus, e você vai entender essa questão dessa arca. Vejam bem, no capítulo 9 do livro de Hebreus, está escrito, ora, a primeira aliança tinha ordenança de culto sagrado e também um santuário terrestre,
que era o tabernáculo. Foi preparado um tabernáculo, na parte da frente estava um candelabro, a mesa e os pães da proposição, e se chama o santo lugar. Depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ou o Santíssimo Lugar, que tinha um altar de ouro do incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro, que continha o maná, a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas da aliança. Presta atenção. Olha o que eu vou dizer aqui no verso 4, que tem a ver com a arca da aliança. Diz a palavra que tinha a arca da aliança no verso 4, toda coberta de ouro. É uma tipificação, é um ornato, é um brilho, é o dourado para entender, mas por dentro era a cássia, a madeira mais forte, robusta, vigorosa, sólida, firme, consistente, durável, apontando para quê? Para a eternidade, aquilo que é eterno. Se você tiver uma estatura de varão perfeito nessa terra, você vai ser cidadão celestial, você vai entrar o tabernáculo dos céus, o tabernáculo da presença de Deus. 3 coisas estavam dentro da arca. Aqui, amado, diz a palavra que tem 6 coisas, mas tem 7 no tabernáculo. A arca é o 6º, mais a mesa, a tampa da propiciação. Ela vedava, ela tampava, ela cobria, com os anjos cobrindo, propiciatório, propício, favorável, abençoador, sucesso, conquista, quer alcançar, preencher os requisitos de Deus, aqui na terra, tenha o tamanho de varão perfeito. Mas assim como a arca era retirado, a mesa do propiciatório, o favor, 3 coisas estavam dentro. Diz a palavra, vejam bem no verso 4, acompanhe você na sua casa, na qual estava um vaso de ouro que continha um maná, pão. Olha o que continha dentro da arca: pão, a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. Lembra que eu falei que o padrão divino, a receita, o verdadeiro aspecto da performance, do desenvolvimento, da estatura que você precisa ter, a regência tríade. Lembra de Davi? Ele era regido pela tríade. Ele tinha o padrão, ele tinha a receita, ele tinha a fórmula de dar certo. Eu quero dizer que você precisa ter a fórmula de dar certo. Você precisa ter o Pai na sua vida, você precisa ter o Filho na sua vida, você precisa ter o Espírito Santo na sua vida. Na escola dominical, se você tiver essa tríade, essa regência conduzindo na travessia da vida, meu amado, eu quero dizer, você vai enfrentar desafios, mas você vai atravessar, e do outro lado de lá, você vai dançar por lá de alegria, quando você preenche o requisito na vida, nos concursos, no aspecto profissional, vocacional, até relacional. Fulano diz assim, eu quero namorar uma pessoa dessa altura, desse tamanho, assim vai. Tudo na vida, nas relações, nas conquistas, tem requisitos. O que eu quero dizer para você, preencha os requisitos, tenha o padrão de Deus, e o padrão de Deus está dentro da arca. A revelação de Deus está para você. Eu quero te revelar o padrão de Deus. E diz aqui que existiam 3 coisas. Eu abri, eu puxei a mesa da propiciação, propício. Agora vamos ver o que tem dentro. Diz aqui o texto no capítulo 9, verso 4, 3 coisas. Havia o maná, havia pão. Haja pão na tua vida. Quando a gente tem a estatura de varão perfeito, lembre-se de que Davi falou e ministrou, Salmo 37, verso 25, fui moço, agora sou velho, nunca vi a minha descendência me indicar o pão. Fui moço, agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência me indicar o pão. Eu profetizo nessa manhã, escola dominical, se você não tiver alimento, você não cresce, você não é nutrido, você não é vitaminado, você não é revigorado, e aí não há crescimento. Pão havia dentro da arca, pão haja na sua vida. A segunda coisa diz aqui que depois do maná, nesse verso 4, existia, amado, o maná, existia a vara de Arão. Aqui está a vara de Arão.
Essa vara esteve nos milagres, nos sinais desafiadores com o rei do Egito, Faraó do Egito. E sabe o que aconteceu? Arão e Moisés venceram porque tinham a vara. Agora diz que esta vara está dentro da arca. O que eu quero dizer para você, a vara foi que venceu os rebeldes, porque ela floresceu, e ela está florescendo. Eu quero dizer que o comando, o cajado está florescendo na sua vida. Não está morrendo não, cortado de uma árvore, mas embutido, enxertado, conforme João capítulo 15, a vara bem na videira verdadeira. Você vai crescer. E se pessoas se levantarem contra você, como Datã, Abirã e Corá se levantaram contra Moisés e Arão, os rebeldes, a vara de Arão cresceu e frutificou. Haja comando. Para um pastor é importante ter o cajado, a vara. Ela tem uma ponta na frente que puxa, que coordena, que direciona, que coloca a ovelha no devido lugar. Eu quero dizer, floresça como a vara de Arão. Tenha comando, esteja debaixo de um governo espiritual, cresça, desenvolva, porque à medida que você tiver alguém te dando toque, tangendo você vai para um caminho certo. Vara, comando, cajado, direção, florescimento, inibir as forças dos rebeldes. A terceira coisa eram as tábuas da lei. Hoje é a Bíblia. São duas tábuas, 39, livro no Velho Testamento, 27 novo, 66. 66 dividido por 2 dá 33, a idade de Cristo. Três coisas tem que estar dentro da arca. Tem que estar no final, no ômega da sua vida. Você vai atravessar. Sabe por quê? Porque você teve pão para se alimentar. Jesus é o pão da vida. Teve você enxertado na videira que é verdadeira, você está florescendo, e você tem as tábuas da lei. Escola dominical é para estudar a palavra. Um analfabeto bíblico, ele não passa na prova. Eu profetizo, tem o tamanho, conhecendo os 66 livros da Bíblia, e Deus vai muito te abençoar, até a terceira etapa, se Deus quiser. Lembra quando nós falamos na segunda etapa, bem no final, com a arca, que nós precisamos diminuir o grau de analfabetismo na igreja? E a escola dominical é a agência que possibilita você a sair desse índice negativo para baixo, sem expressão, da estatura de varão perfeito. Todos nós não queremos ficar ultrapassados. Aliás, nós queremos vencer, ultrapassar e superar a jornada, a travessia. Em toda a minha formação, eu creio que deva ser a sua formação e a formação de todas as pessoas. Elas precisam estudar, elas precisam ter conhecimento, e o conhecimento eles podem serem obtidos através de experiências, de observação e evidentemente do aprendizado na sala de aula. Nós estamos numa sala de aula que está alcançando não sei quantos alunos, mas tantos quanto forem possíveis serão alcançados. Que Deus fale poderosamente. E eu quero me colocar sempre buscando a estatura de varão perfeito, no aprendizado, no ensino, como professor, como pastor, como amigo. Eu quero levar você a diminuir esse índice de analfabetismo, de buscar a estatura de varão perfeito. E eu quero destacar alguns versículos bíblicos. O nível de comprometimento com a palavra, quanto mais eu estudar a palavra, quanto mais eu buscar o conhecimento da palavra, vai me levar a um grau de espiritualidade. E o grau de espiritualidade vai determinar, vai mensurar, vai aferir, vai medir o tamanho que eu me encontro diante de Deus. Deus quer fazer você crescer. E eu tenho certeza que nós queremos, nesta terceira parte, nesse domingo abençoado, dia 26 de abril do ano 2020, até que todos chegamos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, ou seja, a estatura de varão perfeito. Eu preciso chegar, me aproximar. Não é assim se num trabalho
Quem trabalha por metas, sabe muito bem que o supervisor, o chefe vai dizer, ó, a nossa meta de venda, o nosso propósito de alcance, para você se dar bem, ter a bonificação, ter o prêmio, ter a promoção, ninguém, amado, é bonificado, premiado, honrado, se não for por mérito. Claro que existem os jeitinhos, foge a regra, mas se você estiver dentro da regra, do padrão, você é abençoado. E quando o supervisor dá a meta e você alcança, você é digno de merecer. Se você alcançar, chegar à estatura de varão perfeito, Deus vai te dar. Então o próximo versículo, se esse diz que nós devemos buscar, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. 1 Coríntios 2,16. O que significa isso? Você está na escola bíblica, você está na universidade das concepções, dos conceitos, das ideias espirituais. É a escola dos sábios, é a escola do perfeito. Estatura de varão perfeito é exatamente o tamanho repleto, completo, cheio. É a medida que Deus quer. E quando você passa pela escola dominical, nesse nível de ensino, nesse nível de comprometimento, eu vou galgando, eu vou tomando forma, eu vou adquirindo tamanho, e aí eu vou sendo formado, e o diploma vai vir, depois dos anos que você tiver de escola dominical, do tempo, da dedicação, do empenho, do estudo, da vontade de aprender, sabe, da vontade de realmente se alimentar da palavra de Deus. O alimento poderoso está faltando na sua vida. Cadê a escola dominical? Então, se você estiver na escola dos perfeitos, você vai receber o diploma de sábio. Próximo versículo. Então, poder de perfeitamente compreender com todos os santos, com toda a igreja, com todos os irmãos, com todos os filhos de Deus, com todos os ministros, com todos da congregação, qual seja a largura, o comprimento, a altura. 3, largura, comprimento e altura. E o 4, profundidade. Para onde? Não é para o fundo, não é para baixo. Profundidade espiritual é para cima. Ser um cidadão celestial. Portanto, preencher na travessia da vida os requisitos. Portanto, para que eu possa ser abençoado no trabalho, na escola, em qualquer local, organização, onde eu tenho as minhas relações, o mérito vai vir. A medalha vai vir, o troféu vai vir, a condecoração vai vir, a honra vai vir, se eu atender as características dentro da medida de varão perfeito, na escola dos sábios, e buscar a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude. Deus quer que você seja cheio do Espírito Santo, e quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos exalar, nós vamos andar, caminhar, fluir, viver na dimensão espiritual. E quem é espiritual, meu irmão, se dá bem, enfrenta maiores desafios, mas tem todo o tempo o favor de Deus, porque Ele disse, estarei convosco todos os dias. Escola Bíblica Dominical é onde nós aprendemos toda essa profundidade. Vem um próximo versículo, rapidamente, e vos renoveis no espírito da vossa mente, no Efésios 4:23, é preciso renovar a mente. Ô irmão, não deixe que as coisas fiquem acumuladas, empoeiradas, sabe, fiquem decantadas, amontoadas, vire um lixo. Renove. Nenhuma mulher sabe muito bem que tem que renovar o seu guarda-roupa. Todas elas, como nós também queremos viver coisas novas. Nós queremos um carro novo, uma casa nova, uma roupa nova, uma comidinha nova, fresquinha, tudo nós queremos novo. Sabe, para adquirir uma coisa nova, tem que obedecer um padrão. Vai querer comprar uma roupa melhor, tem que atender uma medida, dar melhor de si no nível profissional, investir na sua vida, atender a medida, a nota, o conceito, o pedido, a exigência, os critérios, características para ser reconhecido. Então, renove a sua mente, renovar com o Espírito Santo. O próximo, nós vamos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, Colossenses 3:10. Amados, nós temos que ter a imagem de Jesus. A imagem de Jesus é o varão perfeito, é o padrão. Como é que ele se deu bem na vida? Mas ele apanhou, ele foi machucado, foi ferido, traído, foi para, enfim, castigado, morreu, ressuscitou. Lembra Belém? Lembra Nazaré? Lembra Galileia? Lembra o Getsemane, Monte das Oliveiras? Lembra do Gólgota, Monte das Caveiras? Lembra do Jardim da Arimateia? O final é melhor do que o início. Se você se dedicar a se empenhar na obra de Deus,
na comunhão com Deus, no relacionamento espiritual, no crescimento que vai adquirir, você vai ter novas roupas, um novo revestimento, e esse novo revestimento você vai se identificar com a imagem, com o padrão de Cristo. Próximo. Porque segundo o homem interior tem prazer na lei de Deus, Romanos 7:22, exatamente, o que Deus quer, que o crescimento vem de dentro para fora. Tem muitas pessoas que são grandonas, enormes, que digam o padrão para o voleibol, mas tem também aquele baixinho, que é especial, porque faz aquele levantamento, dá aquela bola certinha para aquele grandão, sabe, meter o sarrafo. Em todo nível de organização, o comprometimento será exigido e a superação vai ser a marca, porque se você tiver prazer na lei de Deus, e aí o seu interior cresce. Próximo, rapidamente. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Eu profetizo, renove a sua vida dia a dia. Como é bom a gente tomar banho, como é bom a gente se sentir limpo, como é bom a gente renovar nossas forças, como é bom a gente sair da cama, como é bom a gente, enfim, enfrentar a realidade sempre com vigor, com entusiasmo. A escola dominical é um renovo. Estudar nível de comprometimento e revelar grau de espiritualidade é uma renovação. Então não desfaleça, não desista, não fique só na primeira etapa, não fique só na metade do caminho, não fique só em águas que dão pelos artelhos, águas são pelo joelho, vá para a cintura, vá para a profundidade. Estatura de varão perfeito. A travessia vai exigir de você. E quanto mais nós somos exigidos, quanto mais se pede de nós, quanto mais nós somos trabalhados, quanto mais nós somos envolvidos nos esforços, nos treinamentos, a gente dá um melhor como atleta. O atleta só consegue bater o índice, chegar ao recorde quando ele dá de tudo. Ele alcança um tamanho no cronômetro, na capacidade de nadar, de correr, enfim, outros meios, mas todo esporte tem uma medida para ser superada. Então, não desfaleça, não viva só da aparência, renove o homem interior que não se corrompe, e Jesus quer fazer sua vida com o Espírito Santo. Próximo. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. São 5:23. O que é isso aqui, ó? Espírito, alma e corpo, a regência. Deus quer que você esteja inteiro. O inimigo quer que você se desintegre. Essa vida que a gente leva é para machucar, para bagunçar, para sacudir. Mas quanto mais você for treinado, quanto mais você for realmente confrontado, entrar nos embates, mais você vai se tornar um guerreiro espiritual e vai conseguir conservar irrepreensivelmente um homem interior, um homem espiritual que se renova na escola dos perfeitos, a escola dos sábios. Próximo versículo. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar. 40 anos reinou em Hebrom, reinou sobre Judá. 7 anos e 6 meses em Jerusalém. Reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. 2 Samuel 5:4-5. Vou explicar daqui a pouquinho o próximo versículo. E o mesmo Jesus começava a ser de quase 30 anos, sendo como se cuidava, filho de José, e José de Eli. Lucas 3:23. Visto isso, só um tempinho, daqui a pouco a gente vai. Nós vamos encontrar aqui dois personagens. Se a gente quer resgatar o tamanho da estatura de varão perfeito, a gente precisa observar alguns padrões. Quando os atletas eles querem bater o recorde, quer alcançar um nível mais do que o outro que teve no seu passado, ele tem que olhar para aquele e ver o padrão que ele alcançou. O quê? Ele nadou quanto 100 metros, quanto segundo? O quê? Ele levantou quanto peso? E o quê? Fez quantos gols? Enfim, toda vitória, toda conquista, todo sucesso, toda bem-aventurança, todo aquilo que se dá bem, tem que bater o recorde. Quem sabe a sua jornada tem um recorde, mas olha só, tem que olhar para as vencibilidades passadas, como é que eles venceram. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai batendo, sabe, os recordes passados. Deus quer que você olhe para alguém e olhe para ele. Mas aqui a gente vai apresentar dois personagens, Davi e Jesus. E aí nós vamos para a próxima slide. E nós vamos ver aqui, ó, a comparação Davi e Jesus. Davi, segundo o coração de Deus. Jesus, a imagem do Deus invisível. Ele foi encarnação, foi Emmanuel, foi o Deus conosco. Davi foi um homem apaixonado. Então no Velho Testamento, Jesus
está em Davi na figura do rei, o rei de Judá. Todos eles vieram da linha de Judá. Davi nasceu em Belém, Jesus também nasceu em Belém, meu irmão. Belém o quê? É padaria, casa de fazer pão. Sabe o que tem dentro da arca? Pão. Quer bater o recorde? Olha para esses homens, Davi, mas por varão perfeito que Jesus. Mas Davi no Velho Testamento creu, e nesse crer enxergou a estatura que é Jesus. Ele foi o menor dos filhos de Jessé, ele foi o 8º filho. Lembra da experiência de Jessé e Samuel? Mais um. Ah, não tem mais ninguém? Tem aqui, ó, esse pequenino aqui, tem esse menor, o pequeno da casa. Mas ele era pequeno em estatura, mas era grande, porque era esse que Deus escolheu. Você pode ser escolhido agora. O menor dos filhos de Jessé, o 8º. O menor de José, ele era o 1º. José foi pai de Jesus. Foi menor porque ele apresentou a oferta de pombinhas e rolinhas. Jesus nasceu pobre, mas se agigantou espiritualmente, se tornou rico. Quer se dar bem? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele foi ungido antes de ser rei. Jesus foi ungido lá nos céus como Filho de Deus, Senhor e Rei. Começou a governar com 30 anos, 7 anos e 6 meses, 7 anos e meio. Ele governou onde? Em Judá, 90 meses. 90 dividido por 3 dá 30. 30 foi quando ele começou a governar. A regência, estão lembrados do padrão da tríade? Tudo está encaixado. 33 anos ele reinou em Jerusalém, ao todo, mais de 40 anos. Isso mesmo, mais de 40 anos, Davi viveu governando. Ao todo a sua idade, a idade perfeita, 70 anos. Quer vencer? Busque a estatura de varão perfeito. Qual é o tamanho? 7. O altar, a bacia, o candelabro. Estão lembrados da mesa da proposição dos pães, o altar de incenso, a arca e a mesa propiciatória. 7 coisas. O tamanho, do começo ao fim. E Davi seguiu isso. Mas eu não tenho essa idade, estou falando de idade. A Bíblia apresenta esses requisitos ou essas especificações para a gente observar o Deus da história no controle de todas as coisas. O primeiro, 14º na linhagem de Abraão. É o primeiro 14º. Agora vejam só, começou o ministério com 30 anos, 3 anos de serviço. Jesus começou 30 anos. Davi começou o governo com 30 anos. Jesus começou o ministério com 30 anos. Ele é o terceiro, 14º na linhagem de Abraão. Davi é o segundo, 14º. Tudo uma tríade. 3 gerações de 14, até chegar Jesus. De Abraão até Jesus. Olha que bênção. Tem uma questão. Lembra quando eu falei de Jerusalém celestial? Esse homem chamado Davi, ele governou em Jerusalém. Foi ele que criou, fundou a cidade de Jerusalém, casa da paz. Jesus, o varão perfeito, sabe o que ele fez? Ele criou a cidade celestial, a nova Jerusalém. Eles são cúmplices. Seja cúmplice de que tem estatura perfeita. Cole com pessoas que realmente levam você para cima e não para baixo. Cuidado com o homem exterior. Enxergue os homens interiores. O próximo, por favor. Davi, estatura de vencedor. Olha aqui a presença do padrão divino em 1 Samuel 17. Provisão do seu pai. Está aqui, ó. Pô, isso vai ficar para o próximo, para deixar você de gostinho. Pode apagar o slide. Isso vai ficar para a próxima experiência que você vai entender. Nós vamos mais uma vez explorar essas características entre Davi e Jesus. Vamos recapitular? Vamos dar uma coisa bem prática. Você agora que na escola dominical, o aluno está em sua casa. O seu esposo quer comer um determinado tipo de comida. Vamos imaginar que ele queira comer um peixe, um camarão. Eu quero dizer que tem que obedecer alguns componentes, alguns temperos. Do peixe tem que ter aquele tempero. Não dá para comer nada com maresia.
Tem que ter um coentro, uma cebola, um tomate. E tem que ser tudo na medida para que esse alimento da mesa seja gostoso. Tudo na vida para ser saudável, satisfeito, gostoso e se sentir bem, tem que obedecer um padrão. Imagine de tarde, ele querer comer um pão. O pão, ele tem que ser feito dentro de um padrão, porque ele pode estufar, fermentar ou queimar. Mas se tiver no padrão do padeiro, que pão gostoso. Quer passar no vestibular? Tem que estudar. Dedicar mais tempo para conseguir a nota, ou seja, o quesito, as especificações para se sentir realizado. Tudo na vida, para realização, tem uma travessia, e para atravessar tem que ter tamanho, tem que ter nota, tem que ter características para serem preenchidas e ter de Deus e ter dos homens. Se você em toda a sua vida teve vergonha, para cada dia de vergonha, eu quero profetizar de Deus duplicada honra. Que Deus muito te abençoe. Até a próxima escola bíblica, se Deus quiser. Em Ti, Senhor, esperamos, e é por isso que nós estamos aqui. Até o próximo domingo. Shalom Adonai, estatura de varão perfeito.